Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa caravana do Evangelho. Nós dizemos que é caravana porque tem corações aqui conosco. Todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E para nós começarmos o nosso Evangelho de hoje, Mauro, você trouxe uma mensagem para nós, Mauro, hoje? Mauro? Oi, vamos lá. A mensagem é: Jesus está nos chamando. É do livro Recado do Meu Coração, do Carlos de Lucas. Não fechemos os olhos para a dor que campeia além do conforto do nosso lar. Enquanto nossos filhos desfrutam de alimentação farta e equilibrada, de nutrientes necessários ao seu desenvolvimento sadio, muitas outras crianças sem teto e sem família buscam saciar a fome revirando a lata de lixo. Enquanto nos defendemos do frio, utilizando roupas acolchoadas e cobertores que nos protegem das baixas temperaturas, muitos irmãos que vivem nas ruas em condições precárias tentam se esconder do frio em tetos improvisados e vestindo farrapos encontrados no lixo. Enquanto dispomos de assistência médica e medicação variada para as enfermidades que nos agridem, milhares de pessoas não dispõem sequer de um simples analgésico que lhes alivie uma dor qualquer. Filhos, o sofrimento que grita lá fora é um veemente chamado de Jesus para que o nosso coração se expanda em amor além dos estreitos limites da nossa família biológica. Porquanto, em última razão, pertencemos todos à grande família de Deus, e por isso mesmo devemos nos amar uns aos outros como Jesus nos ama. Ninguém poderá dizer que nada tem a ver com o sofrimento dos outros. Ora, filhos, isso é muito fácil de dizer quando o sofrimento não é nosso. Pensemos quando for a nossa hora de padecimentos e vejamos como gostaríamos de ser amparados por mãos amigas e benfeitoras. Façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Esse é o mandamento divino que, uma vez seguido, equacionará todos os nossos problemas. Obrigado. Mauro, que lindo. Uma reflexão bem profunda aí para todos nós, né? Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse por nós também. Muito bom. Suzelei, pode fazer a prece para nós, por favor? Então, boa noite a todos. Lembrando sempre, né, do texto que envolve a compaixão, né? E dentro dessa compaixão, o amor ao próximo, não só aqueles que são nossos familiares, mas a toda a humanidade, que amemos, né? Então, nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo físico, prestando atenção na nossa respiração, vamos acalmando os nossos pensamentos, relaxando nossa mente.
E calmamente, nessa noite tão tranquila, vamos buscando os nossos anjos de guarda, os nossos mentores individuais, vamos cumprimentando os mentores da nossa caravana, as equipes de limpeza e higienização, segurança do CEF, que já limparam nossos ambientes e que vai nos dar todo o suporte para a nossa caravana. Vamos cumprimentando todas as equipes do CEF e vamos todos juntos nesse momento, buscando o nosso anjo Ismael, anjo protetor do país em que vivemos, do Brasil, junto a Ismael, que nos recebe, nos ampara e nos leva até Maria, nossa doce mãe. Maria nos recebe, nos envolve em seu manto de luz, de amor, e vai nos preparando, dosificando o nosso interior, e vai nos levando até seu Filho amado Jesus, diante de Jesus, ajoelhado aos seus pés. Vamos dizendo a Ele, todos nós, Jesus, ser conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos. Temos consciência que temos ainda muito a percorrer, muito a aprender, mas naquilo que já sabemos, que possamos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, nos ajoelhamos e vamos agradecendo pelo bem da vida, por essa reencarnação, por todas as bênçãos recebidas. E vamos dizendo a Ele a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, vamos iniciando os nossos trabalhos de hoje. E nesse momento, pedindo ao alto uma vibração especial, intensificando essa vibração enormemente para nossa companheira Ana Laura. Que assim seja. Obrigada, Suzilei. Ju, pode fazer a leitura do Evangelho para nós hoje, por favor? Sim, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Indissolubilidade do casamento. Primeiro, os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão um só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne, que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por quê? Pois disseram-lhe Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Eles lhe respondeu:
foi por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu. Declaro que tudo que aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa ou que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. 2. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudaram segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para apenas a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas e não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país, em época, é adultério. Num outro país, e noutro tempo, isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Obrigada, Ju, pela leitura de hoje. Essa palavra aqui, eu acho que eu vou entortar um pouco a língua aqui. Indissolubilidade do casamento, né? Ou seja, o casamento é indissolúvel. Então, esse capítulo aqui, que fala que não separem o que Deus uniu. Então, nesse trecho aqui de Mateus, que a Ju leu para nós, então Jesus, ele reafirma que o casamento é uma união sagrada. Mas a gente sabe que o homem, ele está em evolução. Naquela época de Moisés, já ali naquela época, né, os casamentos, as uniões, então nem sempre dava certo ali até o final. Então, naquela época, foi necessário, sim, que houvesse essa separação entre o casal. Então, Moisés, ele permitiu ali o divórcio por causa, como está até próprio aqui no texto, por causa da dureza dos corações, né? Ou seja, pela incapacidade ali humana de viver plenamente o amor, o respeito mútuo. Então, eles tinham que fazer uma carta, né? Não é fazer essa carta para mim, não. É, é. Então, olha só. Então, Kardec, ele aqui até comenta que nessa visão, né, desse capítulo, as leis divinas, elas são imutáveis, porque essa união conjugal, vista aos olhos de Deus, é através da lei do amor, né? E quando a gente fala através da lei do amor, o amor ele é tão abrangente, né, gente? Se cada um fosse parar para definir aqui o que é o amor, né? Então o amor ele envolve muitas coisas. E a primeira delas é também ali o respeito, né? O respeito mútuo. Então e as leis humanas, elas são mutáveis. Elas vão mudando. Como está aqui no Evangelho, então, assim, conforme o tempo, a época, né? Conforme o estado, conforme os países. Então, essas leis, elas vão mudando.
A gente vê que hoje tem países aí que tem a poligamia, né? Que tem mais mulheres, né? Em outros lugares isso já é proibido. Então, olha só, o casamento ele é visto como a evolução do ser. Que, gente, no casamento, assim como na família que nós estamos, é o nosso processo mesmo de evolução, né? Espiritual, evolução como ser, porque é ali onde a gente vai trabalhar as nossas amarras. Aquilo que a gente tem lá do mais profundo, é onde a gente também vai se tratando. Então, olha só, então nessa evolução do ser, isso é super divino. Isso é de acordo com a lei divina, né? Mas aí vem as condições legais, as condições sociais, que são as condições aí humanas e que são sujeitas a mudanças. Então, por exemplo, quando faz lá o casamento no civil, então é para regular mesmo aquelas questões, tanto que se fala, né, Gerson, como que é? Comunhão parcial, comunhão total de bens, né? Então tem tudo isso. Então, isso faz parte da lei civil. Para a lei do amor, isso não faz parte. Então, é isso que está aos olhos de Deus. Então, para o casamento ser indissolúvel, ele não deve ser visto por uma imposição legal ou religiosa, né? Que não pode haver essa dissolução, né? Não pode haver esse rompimento. Então, não é para que a gente veja desse lado, mas assim como um compromisso espiritual, como um compromisso baseado no amor verdadeiro. E quando esse amor ele não existe, gente, a separação ela é justa, porque é melhor que tenha uma separação do que uma união forçada, se a gente for analisar. Então, assim, quando a união é feita por vaidade, por interesses, por conveniência, ela não se sustenta, ela fica frágil mesmo. E isso vem se a gente for lembrar aí, por exemplo, das séries bíblicas, mostram isso, muitos casamentos ali feitos por conveniência, por interesses, eles não se sustentam no amor. Eles podem até continuar, mas não são sustentados pelo amor, pelo respeito, né? É como aqui também. Então, assim, já evoluiu um pouquinho? Já, mas ainda é assim, né? Suzane, pode falar se a sua internet deixar. Então, veja, o casamento, né, ao longo do tempo, o quanto ele foi mudando, né? Se a gente vê na antiguidade, os casamentos eram arrumados, eram ajeitados, né? Você imagina você conhecer seu companheiro, sua companheira no dia do casamento, ainda isso acontece em muitos países, principalmente no Oriente, né? Você conhecer aquela pessoa, você não vai com a cara da pessoa, como é que fica? E você vai casar, né? Então, o casamento arranjado, o casamento pelos interesses familiares, sempre existiu e ainda existe em muitos lugares, infelizmente, né? Então, o que acredito que a lei divina coloca é o casamento com amor. O casamento está claro aqui, que seria para a procriação, né? Para que a humanidade não se extingua, que nossas crianças, tudo bem. Mas tudo isso feito com amor verdadeiro. Então, enquanto há aquele amor, aquele apreço, aquele companheirismo, né? Então, o casamento se mantém. Agora, veja bem, um casamento onde um cônjuge é agressivo, alcoólatra, drogado, será que eu sou obrigada a conviver com aquela pessoa? Não, claro que não, né? Então, em alguns lugares, isso
seria fadado você viver sempre com aquela pessoa, porque é proibido o divórcio, a separação. Então, ao longo da humanidade, aí a gente vai ver vários tipos de casamentos, né? Os casamentos. Será que no passado houve casamentos com amor? Será que havia mais amor do que hoje? Eu acho que não. Embora hoje os casais se separam com tanta frequência, tem pessoas que viviam um mês já separa, casa de novo, e casa de novo, e casa de novo. Hoje eu acho que aqueles que persistem são muito mais felizes, porque são baseados realmente no amor, né? Por isso que dura, é a minha opinião. Obrigada, Suzilei. Luiz, pode falar, por favor. Nisso daqui, como está claro, né, que a lei de Deus é imutável, mas a do homem é transitória, ela está em transformação. Então, lembrando Chico Xavier, que ele falava que 98% dos casos da família está contido os adversários. Então, veja quanto que é difícil a gente se conectar com adversários para nós mesmos melhorarmos. E o Haroldo, em suas palestras, ele nos orienta que saber escolher o nosso companheiro vai mais ou menos umas 5 reencarnações para aprendermos a escolher certo. Então, ou seja, não é no casamento que nós vamos aprender, é através da vida. E isso daí eu falo, observando a própria natureza. A ostra, se não se ferir, não produz pérola. Então, o que significa isso? Para que nós possamos trabalhar e ter um ganho, vai ter esforço, vai ter necessidade de passar pela dor, enfrentar as dificuldades. É tudo isso sinal da própria vivência. E o que significa isso? É o aprendizado de entrarmos no reino onde Jesus reina, que é dentro de nós, no nosso coração. Enquanto estivermos buscando as coisas do mundo, estaremos na parte transitória, que é de transformação, e nada nos encontraremos. Então, está tudo dentro de nós, essa beleza que é a vida. O sofrimento faz parte do aprendizado. Então, todo sofrimento é benefício para nós. Como eu disse num livro que eu acabei de ler aqui, que toda doença que vem no final da vida é reparação do próprio espírito. Então, como interpretar isso? Como a gente sentir essa beleza que é, essa limpeza que está fazendo em nosso espírito? São poucos que assim fazem, que sentem a vibração melhorar e tudo mais diante da dor do quadro deletério que está vivendo. Então, as dificuldades para nós é exatamente a nossa produção de pérolas que estamos fazendo. Toda a dor é isso daí, é só interpretando a própria natureza para que a gente possa compreender a nossa vivência aqui. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Olha só, você já pode. Ah, não, a Cleide está aqui. Cleide, quer falar? Cadê a Cleide? Só completando, continuando o que eu falo, né? Porque nesse capítulo, nesse texto que a gente leu, né? O 1 e o 2, o capítulo 1 e 2, ele está falando do casamento de Deus, né, que é indissolúvel. O casamento baseado nas leis de Deus, baseado no amor, no respeito, né? Esse casamento, se tem todos os ingredientes que vêm de Jesus, ele realmente é indissolúvel, né? Agora, como vocês mesmos falaram, né? O casamento do mundo, que é baseado em interesses, em beleza exterior, não vem de Deus, né? Então, esse não tem como se sustentar mesmo, né? Aí, só abrangendo um pouquinho, gente, o texto, é claro, né? Falou do casamento, né? Entre duas pessoas.
mas a gente pode ampliar isso. Não é só nos casamentos que se não for baseado nas leis de Jesus, nas leis de Deus, do amor, do respeito, da bondade, da caridade, dá certo. Pode ser. Isso aí a gente pode trazer para o nosso trabalho, para o nosso ambiente social, né? Com as amizades, nos estudos, em qualquer lugar que a gente for, se a gente não coloca as leis de Deus, não dura, né? Aí tem tempo limite para durar. Qualquer coisa, na amizade, no trabalho, em qualquer lugar, né? Era só Boa, Cleide, isso. boa Era lembrança. só abrangendo. Tanto que quando o Luiz, quando ele faz a vibração final, ele coloca o nosso grupo, né? Para que se fortaleça. E olha só, realmente, boa lembrança. Aí não tem a dissolução, hein, gente? Não tem divórcio, Não tem porque é baseado nas leis de Jesus, do amor. na lei divina, é imutável. Exato. Boa, boa. Luiz, é com você. A prece final. Ok, ok. Então vamos assim, unindo forças em nosso coração, reunindo o amor, a paz para a nossa doação. Vamos assim abraçando o nosso anjo guardião. E com ele, vamos nos ligando aos mentores desse nosso estudo, aos mentores da nossa casa, e juntos vamos vibrando por todo o nosso planeta azul, vibrando por todos os viventes das águas, por todos os viventes terrenos, e assim, em harmonia, pedimos para aqueles países que ainda estão em guerras, declaradas ou não, que ainda lutam pelo poder, pela conquista, imaginando um mundo todo abarrotado de coisas que só deles. E assim não percebem a destruição de todos os lares que fazem. Tantos lares que são abandonados, desfeitos, famílias alquebradas que são obrigados a saírem para países distantes, nova cultura, novos costumes, a recomeçarem novamente. E assim vamos vibrando por este momento em que estamos vivendo, onde já começou a segregação do joio e do trigo para a separação gradual que vai se fazendo neste momento. E isto perturba mais o ambiente, onde são dados chances para milhões de pessoas poderem achegar-se como última oportunidade. Então, sentimos que o mal está crescendo, percebendo o volumoso momento. A maioria sente medo, fica mais afastado e assim não percebe a benevolência do nosso Pai Celestial, que permite a todos a recuperação pelo próprio livre-arbítrio. Vamos imaginando aqueles que estão desesperados, buscando a fuga pelo suicídio, que possamos vibrar para muitos, que possam desistir neste momento, deste ato fúnebre. Por todos que estão com medos, com ansiedades, na depressão, se perdendo, por não compreender a grandiosidade que é a vida interior. E vamos abençoando a todo leito de dor, a todos os hospitais, a todos os trabalhadores que tratam destes doentes, por todas as famílias, os velhos abandonados, as crianças desamparadas, por aqueles que não têm um teto, um agasalho, que estão afastados da sociedade, por todos os viciados, criminosos,
aqueles que estão nas cadeias. E assim, vamos vibrando por todas as religiões, principalmente aquelas que buscam compreender o Evangelho vivido pelo nosso Mestre, pela nossa doutrina espírita, pela Aliança Espírita Evangélica, pela nossa casa, o CEF, por todos os seus trabalhadores, pelos dirigentes, por todos os alunos, por todos os assistidos. Que possamos, assim, nesta vibração amorosa, envolvê-los. Neste nosso grupo, que a amizade possa cada vez crescer e nos entendimento possa melhorar cada vez mais a nossa compreensão verdadeira para a vida maior, onde Jesus reina. E vamos, então, buscando neste momento a presença dos veneráveis amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, com sua força magnética, com seu pensamento de amor, possa vibrar pela nossa água, magnetizando-a, as águas que trazemos, e assim estendendo por todas as nossas caixas d'águas, que também possam higienizar e vibrar, para que possa filtrar melhor para a nossa higienização, para a nossa alimentação, e assim por todos. Agradecemos e vamos assim, elevando o nosso pensamento ao alto, imaginando o nosso Ismael, governador da nossa pátria, com a sua luz dourada, imaginando o Brasil todo dourado, na sua frequência luminosa, e vamos assim avançando, adentrando até Maria, a doce mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual. E assim, em seu regaço, vamos nos fortalecendo para que possamos caminhar, protegido pelo seu manto azulado, até Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela sua passagem conosco, na vivência pura do Evangelho reparador para nós mesmos, que possamos imitá-lo, segui-lo com os seus ensinos. Com Jesus, vamos elevando até Deus, nosso Pai, agradecendo por este momento da nossa reencarnação, que possamos cumprir com o nosso dever e assim acendermos a luz, para que nós nos avancemos cada vez melhor, porque só os mansos herdarão a terra. E assim, vamos agradecendo a Deus, a toda a nossa espiritualidade presente, a Jesus, a Maria de Nazaré, todas as bênçãos que possam se estender por esta semana. E assim, boa semana a todos, muita paz, muita alegria no coração. Até a próxima.